E dentro desse pouquinho de tempo, a gente vai conversando e percebendo que ao longo da nossa vida, nós podemos precisar sempre de algo que nos ajude a interagir, que é o sobrenatural. E por isso, na qualidade de vida que nós precisamos de uma coisa: estar bem com a nossa mente. Porque o grande meio que nós temos hoje para trabalhar, vocês viram que nós estamos na mão, que é os pequenos aparelhos chamados tecnologia tecnonano. Mas quando nós temos na mão um controle e a gente não sabe muitas vezes dar a ela uma razão das coisas, a gente começa a perceber que nós precisamos sempre estar interagindo. Eu creio que professor, aluno e também aqueles que ajudam no trabalho precisam de 5 coisas interessantes para vocês olharem ali, ó. Ser uma pessoa pontual, cumprir com as suas palavras, tratar as pessoas com educação, reconhecer o esforço dos outros, terminar tudo que começa e agradecer quem te ajudou. São 6 coisinhas que nos levam a perceber. E a nossa simpatia é que vai fazer a diferença quando nós criamos uma empatia com as pessoas. Porque quando nós sabemos adquirir alguns conhecimentos, a gente vai percebendo de que o fundamental de todas elas é a nossa cabeça estar bem. E principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, um isolamento, vocês tiveram aqui a experiência de ficar quase 1 ano e meio sem se encontrar. Quando a gente retorna, parece que a gente quer fazer mais do que já fez e tentar melhorar as coisas que nós temos. Porque a saúde mental, ela se torna um fator muito importante em nossa vida quando nós temos que lidar com emoções, seja positiva ou seja negativa. E quando nós sabemos equilibrar essas duas coisas, a gente consegue perceber de que nós somos um pequeno grão de areia. E se a gente tomar isso como um conhecimento, a gente vai perceber de que as emoções, elas fazem parte desde o momento que nós somos gerados, porque nós vamos percebendo de que todos nós precisamos de um do outro. E nessas emoções que nós vamos criando, nós precisamos de uma coisa, que é o investimento. E aí nós temos que ter estratégias, equilíbrios, para que tudo possa desembocar numa palavrinha que nós chamamos saudável. E cuidar do nosso corpo significa que nós temos que ter 3 coisas principalmente: cuidar da nossa mente, cuidar que é o psíquico, cuidar da questão espiritual, que ou seja, a sua mente possa trabalhar bem, e também cuidar da sua saúde. Então veja, são 3 fatores que tem que haver equilíbrio. E por mais que você busque em livros, mais que você busque no Poder da Ação, que é um livro que foi desenvolvido para muitas pessoas, que começou aí hoje que nós podemos dizer os coaches, né? A gente percebe que uma coisa é muito importante, é aquilo que você está planejando no seu futuro. O que você planta? Você já fez essa pergunta para você? O que você está plantando? Porque muitos de nós pensamos em colher antes de plantar. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, porque quando nós interagimos e a gente faz alguma coisa na nossa vida, a gente tem que chegar ao final e perguntar: o que você está colhendo? Porque quando nós somos pequenos, a gente veio no mundo como uma semente. Ao longo do tempo nós vamos desenvolver. E a psicologia hoje ensina de que nós nascemos como uma tábua rasa. Ninguém nasceu sabendo. Todos nós fomos construindo o nosso conhecer. E veja que uma coisa interessante, porque quando a gente percebe de que são coisas simples na nossa vida que nós precisamos para equilibrar ela. Porque você vê no nosso relacionamento, nas coisas que nós vamos gerindo e vamos criando, essa semente que é plantada, ela vai gerando outra vida. E em toda a nossa existência, nós sempre temos que lidar com aquilo que nós chamamos qualidade de vida. E para mim ter uma qualidade de vida boa, eu tenho que estar no meio bom. Por isso que a minha mente se torna sadia, se eu tenho outras pessoas ao meu redor que fazem com que a minha mente também se torne mais sadia. Porque 50 metros de distância você tem um poder incrível de atingir as pessoas. Vocês já devem ter feito a experiência de levantar de manhã cedo com a cara triste, que é um peral, né? E de repente vocês percebem que todo ao longo das pessoas que vocês estão convivendo, elas ficam tristes. No outro dia você levantou alegre, levantou cantando, você foi
a estrada toda você foi contagiando as pessoas que estavam contigo. Isso significa que nós temos um fator mental que possibilita uma harmonia, uma relação que vai levando em nós ao quê? Uma sinalização de como está aquilo que nós temos. E tem duas coisas que nós temos como fundamentais, os direitos e os deveres, que um leva a cumprir o outro. E por isso que nós temos que ter aqui uma decisão na nossa vida. Se eu quero um bem-estar e a qualidade de vida, então esse é o caminho. E aí eu tenho que decidir que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Se você não tirar 5 ou 10 minutos, ou 30, 40, 1 hora por dia para cuidar de você, você pode ter certeza que a tua vida vai se levando sempre mais para a queda. Porque quando nós vamos perceber da necessidade que nós temos, nós vamos sentir de que a vida que nós temos é o quê? É um pequeno presente que Deus nos deu. E nós temos um tempo delimitado para viver aqui. Então, esse tempo que a gente passa aqui, a gente tem que ter como um dom que Deus nos deu. E quando a gente vai se aperfeiçoando para esse dom, a gente vai percebendo de que uma das coisas principais que nós temos na nossa vida, que às vezes nós temos, é os problemas que nós vamos acumulando. E a nossa mente, Freud já explicava, que é como uma caixinha de surpresa. Você tem o id, o ego e o superego. A partir do momento que um briga com o outro, ele vai sempre levando você para descobrir algumas coisas. Então vejam, vemos algumas vezes comentários de pessoas que problemas de saúde mental é falta de Deus. O que você acha? Todas as pessoas que vocês já viram de 3 meses para cá, foram 6 suicídios aqui na região. Será que estava faltando Deus? E aqui nós temos uma pergunta que a gente precisa responder. Não é falta de Deus ou de fé? Será que isto, na saúde mental da adolescência, qual é o papel da escola? Esta é uma pergunta que às vezes nós temos que fazer entre nós para que nós possamos compreender. Veja bem, a fase da transição da infância para a vida adulta envolve uma série de mudanças físicas e psíquicas, que impactam não só as relações sociais, como também a concepção dos jovens, e por isso falar sobre saúde mental na adolescência é de extrema importância, tanto em casa quanto na escola ou na sala de aula. Vocês já notaram uma coisa, que nós temos muito medo de morrer? Vocês não têm medo? Por que nós criamos esse medo da morte? Porque nós falamos tão pouco dela. Quem de vocês em casa já tirou 5 minutos para, na hora da refeição, parar o almoço, uma janta, um café, diz, vamos falar um pouquinho sobre a morte, que todos nós vamos morrer? Ninguém faz, dificilmente. Por quê? Porque a maioria de nós não quer chegar ao final da sua vida, então por isso que nós queremos chegar no final da nossa vida bem, e para isso que eu tenho que ter um corpo saudável, uma mente sã, e aí nós somos o que? Umas mentes brilhantes, porque através dela nós vamos compreender 3 coisas, porque a saúde mental, ela inclui o bem-estar, o emocional, o psíquico e o social. Veja que afeta como pensamentos, sentimos e agimos, e também ajuda a determinar como lidamos com o estresse ou nos relacionamentos com os outros e fazemos a escolha. Porque tudo está direcionado para uma coisa, e quando nós percebemos, veja que o meio em que nós estamos, o que leva uma pessoa a ficar tão estressante no dia a dia? É aquilo que é maçante para ela. Ela não faz com prazer, ela está ali para fazer uma obrigação, e aí quando chega no final do dia, parece que uma carga ou um peso vem. Então a melhor coisa que nós temos hoje é você fazer as coisas que você gosta, e aí você tem que fazer uma lista dela. Vocês vão notar que as coisas positivas você tem menos do que as negativas, porque geralmente nós temos um quadro de negativismo muito grande. Quanto tempo você tira de tempo para cuidar de você? Veja bem, as escolhas que fazemos é que vai determinar o que queremos ser. Então, se nós temos isso, nós vamos para uma pergunta. Então, o que é um entendimento? Dá uma olhada para essas figuras aqui e você vai perceber uma coisa, que aqui nós temos diferentes meios de entendimento. Um pai, quando está com seu filho consertando uma bicicleta e que ele está ensinando, dando a ele uma direção, ele está dando a ele um entendimento que ele pode determinar. Quando o pai lê
ou uma mãe e ensina o filho que na leitura tem um conhecimento que precisa buscar, logo nós vamos ter aqui uma família que vai estar preocupada com a vida. E aí vem a felicidade. Porque nós sempre determinamos a felicidade como nós queremos ser. Porque às vezes eu acho que eu quero ser feliz, mas o que eu estou fazendo para buscar a minha felicidade? Onde eu busco? Em quem eu ando? E aí a gente vai percebendo que uma das coisas interessantes é o que é vendas. Porque nós temos muito meios de vender hoje. E veja que quando nós vendemos algo para alguém, a gente não pensa em preço nesse atendimento aqui. Ó. O que a gente está vendendo? A gente está vendendo para o filho, ou seja, no relacionamento, algo que adquire, que é o caráter, que é o jeito de ser, de compreender. E veja que todos passam por um relacionamento, e aqui está aquilo que nós chamamos de uma vida saudável. Então vem as perguntas de ouro que nós queremos e podemos responder. Onde eu estou? Se eu sei onde eu quero chegar, e eu tenho certeza de que onde eu estou eu vou atingir o meu objetivo, então eu tenho definido como traço aqui as coisas boas que eu posso fazer. E aí é que vem aquilo que nós temos como um sonho. Todos nós sonhamos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu sei que nós não temos muito tempo para responder, mas pense contigo. Quanto tempo dura um pesadelo? Você já teve um pesadelo? Acordou já meio suada e às vezes batendo na cama, dando uns gritos? Geralmente é 2 minutos que nós temos. E a gente acha que lutou a noite inteira e ficou lá gritando às vezes. Porque a gente, quando olha para a nossa vida, nós precisamos de 3 coisas. Temos que planejar, executar e acompanhar. Sem isso aqui, a gente não consegue definir a realidade que nós estamos e do jeito que nós queremos ser. Por isso que a sociedade hoje nos imprensa e nos leva para uma pergunta que nós precisamos perguntar. O 3D que está surgindo agora e o 5D que está vindo aí, veja que não é aquilo que vocês pensaram que é a internet. É a disciplina, é a dedicação e a determinação. São 3 fatores fundamentais na vida de uma pessoa. Se eu tenho disciplina, eu consigo ir mais longe. Se eu consigo ter uma dedicação, uma determinação das coisas que eu faço, eu não paro na metade do caminho. Porque muitas pessoas levam a começar uma coisa e não terminam. Muitos meninos da escola, vocês já perceberam que vai até um determinado tempo e foge e não consegue. Porque para alcançar o sucesso, a pessoa tem que ter determinação, veja bem, dedicação e disciplina. E isso hoje é fator determinante, porque quando a gente entra para essa pergunta, aí nós temos que nos reavaliar novamente. Sinto um vazio na minha vida. Que vazio é esse? E por quê? E o que farei da minha vida então? Veja que às vezes as pessoas que entram num sintoma neurótico, que é chamado, que nós descobrimos uma síndrome, que é a bipolaridade, ou então qualquer outro bichinho que vai na cabeça e que ela determina alguns fatores, hoje ela está bem, amanhã está triste. E assim ela vai perdendo o seu dinamismo e muitas pessoas levam a isso aqui, a lágrima, e depois ela vai então entrando para a depressão. Quanto mais vazia a vida, mais se busca atalhos e desvio. Você pode ver que uma pessoa que ela não tem muito conteúdo e ela não está preenchida o seu ser, ela vai buscar outros atalhos. É aqui que entra a maioria hoje de alguns jovens ou crianças. Então, como dar sentido à minha vida? Se vocês fizerem essa pergunta e a gente conseguir determinar algumas coisas, é porque nós estamos precisando de ajuda. Veja bem, afeta como pensamos, sentimos e agimos. Aqui nós podemos olhar que ao longo da vida, se você tiver problema de saúde mental, seus pensamentos, humor, comportamento poderão ser afetados. Muitos fatores contribuem para o problema, veja bem, da saúde mental, incluindo aqui o fator biológico, a questão do cérebro, as experiências de vida como trauma, abuso, e aqui entra a história familiar e o problema mental, que se apresenta na maioria das coisas. Eu não conhecia Taiobeiras quando eu cheguei aqui. Eu praticamente vivi quase toda a minha vida dentro do sul e na região centro-oeste.
Eu fui para a África, eu fiquei 3 anos trabalhando numa missão, voltei com 20 malárias, fiquei no centro-oeste, numa paróquia, fui para 30 dias, fiquei 3 anos. E aí me ligaram para mim vir para Taiobeiras, eu não sabia nem onde ficava. Fui estudar no Google e depois dei uma ligada para cá, e aí então cheguei aqui. E de cara eu percebi 3 coisas fundamentais que tem aqui. Porque antes de eu chegar aqui, eu já fiz um pré-estudo de Taiobeiras, quantos mil habitantes tinha, quais eram as principais causas de morte, e o que estava levando e o que tinha aqui. Hoje eu já estou escrevendo um livro sobre Taiobeiras, já tenho 26 páginas. E o que eu estou fazendo? Eu estou procurando buscar e resgatar um pouquinho para levar as pessoas a pensar o que está acontecendo na vida aqui dessa região toda. Porque 3 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, os abusos sexuais. A rota de caminhão que passava por aqui. Comecei a estudar a vida de Frei Juliano. Percebi que quando ele chegou aqui, a cidade tinha 6 mil habitantes. Ele vem com 8 companheiros dele, chegou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro do Porto, desbarcou no navio e tal, e depois chegou. Então, percebendo agora, eu estou tentando descobrir e levar as pessoas a pensar o que causa a morte numa pessoa que tira a sua própria vida. Porque esta fase que passa, todos os que fizeram suicídio, que eu estou estudando a vida de cada um, ontem eu conversei com aquela esposa daquele menino que suicidou, policial, o último agora, e todos eles têm quase uns sinais que nos apontam. E eles não vêm de hoje, eles já vêm de um longo tempo. E se não tiver descobrir uma causa do que está levando, nós vamos ter muito mais ainda. Porque a maioria dos jovens hoje não estão encontrando mais sentido, por isso vocês veem na escola, muitas vezes você enfrenta o problema dos meninos que estão naquela pirâmide, que tem de 40 ou 50 degraus que tem que subir. E aí acontecem muitos fatores, que é a mutilação, a questão de muitos outros dramas que enfrentam na vida, e a gente vai olhar no fundo de onde vem esse problema familiar da saúde mental. Então, quando nós olhamos para isso aqui, a gente não imagina e não percebe o mundo que está em volta, que leva as pessoas muitas vezes a isso. Em quais situações nós encontramos? Se vocês olharem um pouquinho, vocês vão perceber aqui nessas fotos uma realidade que nós temos não muito longe daqui. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela se preocupou com esses fatores e nos trouxe um alerta dizendo de que o transtorno que acontece nas pessoas e os traumas, vejam bem, são fatores sociais, genéticos, psicológicos e ambientais. Então, quer dizer, tudo que nos influencia ao nosso redor é que vai direcionar exatamente tudo isso. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente não consegue fazer isso aqui, ó. Mostrar que você está feliz. Se você entrar nos meios sociais hoje, nós vamos perceber que todos mostram uma cara feliz. Todos nós queremos mostrar os dentes para sair numa selfie, para mostrar. Só que no fundo você vai analisar, todos nós dentro de nós temos um turbilhão de coisas que aflorescem. É aí que nós temos que saber trabalhar, porque enquanto nós não temos uma empatia, que é diferente de simpatia. Essa empatia que eu falo é quando a gente sabe reconhecer os valores e transmite isso no seu pensar. Por isso, dentre os problemas mais preocupantes que estão as crises, vejam bem, ansiedade e depressão. Isto aqui é um fator que está em todo o mundo hoje. Você pode pegar no sul do Brasil, ao norte, nós vamos ter pessoas depressivas. E eu aprendi uma oração que trabalha com essa questão da depressão, e é interessante que todas elas, a maioria vai para o psicólogo se encaminha para o psiquiatra. Chegando lá, ele vai receitar um monte de remédio, e essa pessoa fica nem uma barata tonta. Toma remédio 5, 6, 7, 8, 10 anos e nunca cura. Vai mantendo anestesiado. O que cura a depressão é esses 3 fatores que eu falei para vocês: o estado psíquico, a questão de cuidar do corpo e uma saúde mental boa. Porque quando afeta o sistema nosso, é como se nós tivéssemos um vírus no celular que você não consegue mais ir para frente nem para trás, ele trava. E essas pessoas geralmente precisam de ajuda. Por isso que a maioria delas acham que a melhor saída que tem é procurando
E quando nós entramos nisso aqui, ó, nas questões de drogas lícitas e ilícitas, a gente vai perceber que a dependência que leva hoje as pessoas para esse mundo, ela vai ter que usar droga depois para poder sobreviver no fundo, porque ela já é no mundo da droga. E veja que nós temos uma dependência muito grande de jogos virtuais e de uma das doenças mentais da